Voltando, né, a nosso capítulo 10, é, a Verônica disse: agora preparamos o sistema nervoso para a saída das forças. Então, veja bem, nós vimos que eles prepararam o ambiente, eles prepararam o entorno. O médium chegou, eles prepararam toda a parte digestiva e agora vai preparar o sistema nervoso para a saída das forças. E aí o André continua, né? Reparei na diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática. Separaram-se os assistentes de algum modo, e enquanto Alexandre projetava a energia que era dele sobre a região do cérebro, Verônica e os companheiros lançavam os recursos que lhes eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, se encarregando cada um de determinada zona dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacros. As forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e energética. E eu via espantado os resíduos escuros que eram arrancados dos centros vitais. Sobre o influxo luminoso da mão de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava brilho singular, como se fosse um espelho cristalino. Todas as glândulas mais importantes resplandeciam à maneira de núcleos vigorosos, excitados por elementos sublimes. Debaixo de uma chuva de raios espirituais em que se encontrava, a médium deixava perceber o trabalho divino de que ela era objeto, na intimidade de todas as células orgânicas que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Terminada a tarefa, Alexandre se aproximou de mim, observando diante da minha indisfarçável curiosidade. O aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer seu organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplásmicas, a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Ou seja, trabalharam todo o organismo da médium para que nada influenciasse. Estamos prontos para tudo isso quando vamos ao centro? Nós não temos noção que tudo isso é feito. Nós não ajudamos em nada, né? Precisamos começar a mudar a nossa postura. Prosseguindo os exames dos trabalhos em curso, reparei que Verônica alçava agora a mão sobre a cabeça da jovem, demorando-a no centro de sensibilidade. E aí o Alexandre explicou: nossa irmã Verônica está aplicando passes magnéticos como serviço de introdução ao desdobramento necessário. Nesse momento, porém, algo aconteceu de estranho no círculo das nossas atividades espirituais. Percebeu-se grande choque de vibrações no recinto. 2 servidores aproximaram-se de Alencar, aquele mentor da médium, né? E um deles explicou espantadiço: o senhor P aproxima-se, porém em condições indesejáveis. Pois é, o senhor P de problema, né? O senhor P de problema. E aí o controlador
perguntou: o que aconteceu? Bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar o insulamento, ou seja, o isolamento dele, né? Olha que molecagem. Ir à reunião com a mente cheia de pensamentos indevidos, com a boca suja de palavras indevidas que foram ditas o dia todo. Vale a vontade quando o espírito não tem outra alternativa. Mas a gente deve sempre lembrar que de boa vontade o inferno está cheio. Cara de pau oco pode não ser vista pelos encarnados, porque a gente consegue disfarçar. Mas olha a situação do senhor P de Pilequinho. Olha o que ele vai fazer. Estragar tudo o que foi preparado até agora. Sem a menor responsabilidade pelo que pode acontecer para essa médium. O controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave. Neutralizemos sua influenciação sem perda de tempo. Alexandre me convidou a observar o caso de mais perto. Em vista da estupefação que me tomava de assalto, ele esclareceu. Nesses fenômenos, André, os fatores morais constituem elemento decisivo de organização. Não estamos diante de mecanismos de menor esforço, e sim diante de manifestações sagradas da vida, em que não se pode prescindir dos elementos superiores e da sintonia vibratória. Nesse instante, o senhor Pileque, né, transpunha a porta, ou seja, entrava, né, bem posto, evidenciando excelentes disposições, não parecia ameaçar o equilíbrio geral, mesmo porque não revelava por fora qualquer traço de embriaguez. Estava acostumado a beber, uma balinha resolvia a situação, né? Satisfazendo, porém, as determinações de Alencar, que obviamente viu o que a gente não vê, né? Diversos operários do serviço cercaram-no depressa, como enfermeiros a se encarregarem de doente grave. Incapaz de guardar minha própria impressão, eu perguntei: o que ocorre afinal? Esse homem parece calmo e normal? Sim, disse Alexandre. Parece. Parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Noutro núcleo poderia ser tratado caridosamente, mas aqui, atendendo às funções especificadas do recinto, os princípios etílicos que exterioriza pelas narinas, pela boca, pelos poros, são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Como vemos, há necessidade de preparação moral para qualquer trato. A viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. E aí Alexandre recordou a função do álcool no organismo humano, mas bastou que a lembrança viesse, né, de leve, para que o instrutor esclarecesse imediatamente. Você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo e favorecem a diurese, mas o excesso é tóxico, é destruidor. As emanações de álcool de cana, ingerido pelo nosso irmão em doses altas, são altamente nocivas aos delicados elementos de formação plástica que serão agora conferidos ao nosso esforço, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. Imagine aqueles vapores, gente, aquele hálito, corroía tudo aquilo que os espíritos tinham acabado de preparar. Nós precisamos ir mais limpo possível por dentro, limpos de coração, de mente,
de sentimento, de arrependimento, limpos e não com toxinas, né? De fato, pouco a pouco se sentia, embora vagamente, o cheiro característico da fermentação alcoólica. Reparei que o Sr. P foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pelas influenciações delas, à maneira de detrito anulado por abelhas trabalhadores em plena atividade na colmeia. Prosseguiram os serviços normalmente. Entre os votos de êxito dos companheiros encarnados semi-confiantes, a médium foi conduzida a pequeno gabinete improvisado, se fazendo em seguida ligeira oração. Via-se, no entanto, que, como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais em conflito ativo, desservindo ao invés de auxiliar no trabalho da noite. Cada um pensando o que queria, uns duvidando, outros com desejos particulares, outros com curiosidades, outro meio que não acreditando, né? Era assim as vibrações, ao invés de estar todos unidos em vibrações, o qual requisitava mais elevada porcentagem de harmonia. Então, precisava harmonia, e era tudo que não tinha. A claridade fraca e suave da luz vermelha, que substituíra a lâmpada comum, notava-se as emissões luminosas do pensamento dos amigos encarnados. Francamente, não havia na pequena comunidade de espíritos de entendimento divino do serviço em curso. Ninguém ponderava a expressão do fato para a humanidade terrena, sequiosa de revelação celeste. Via-se que a reunião era profundamente dominada pelo eu. Enquanto uns exteriorizavam exigências, outros determinavam as criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização. Ah, será que fulano vem? Ah, será que vão materializar flores se eu queria receber? Né? O que será que vai acontecer? Ao invés de estar vibrando para que tudo desse certo. Procurei, contudo, conter minhas impressões de desagrado, porque todos os trabalhadores de grande elevação no recinto portavam-se calmamente, tratando os companheiros carnais com desvelado carinho, como sábios em face de crianças queridas ao coração. Diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos, a fim de se constituírem material de cooperação, enquanto Calimério, projetando seu sublime potencial de energia sobre a médium, operava-lhe o desdobramento que durou alguns minutos. Verônica e outras amigas amparavam a jovem, parcialmente libertada dos veículos físicos, mas algo confusa e inquieta ao lado do corpo, já mergulhada em profundo transe. Em seguida notei, sob a ação do nobre orientador da tarefa, se exteriorizava a força nervosa, à maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa. Notando a perturbação vibratória do ambiente, em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, Calimério disse ao controlador mediúnico, Alencar, é necessário extinguir o conflito das vibrações. Nossos amigos ignoram ainda como nos auxiliar harmonicamente através das emissões mentais. É mais razoável que eles se abstenham das concentração por agora. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza. Procure distrair a atenção deseducada deles. Alencar, porém, que se encontrava sob preocupações fortes diante de tantas obrigações que deveria desempenhar no momento, pediu a colaboração de Alexandre,
que se colocou à disposição dele imediatamente e falou: André, improvisemos a garganta ectoplásmica, não podemos perder tempo. Vejam bem, foi apagada a luz branca, que é mais agressiva, e foi acesa a vermelha, mais suave, para facilitar o trabalho. Mas como os médios, ao invés de estarem de corpo e alma no trabalho, vibrando, estavam cada um olhando para o seu umbigo. Cada um com a sua expectativa, com o seu desejo. Como ele diz, fazendo um desserviço, atrapalhando. E isso tinha que ser neutralizado. Então eles precisavam ser distraídos, já que não ajudavam, que também não atrapalhassem, né? E percebendo a minha inexperiência, ele acrescentou: não precisa inquietar-se. Bastará me ajudar na mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal. Estava aturdido, mas o instrutor disse: a força nervosa do médium é matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. E aí, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos que estavam lá, né, particularmente através da boca e das narinas e dos ouvidos da médium, e como se guardasse nas mãos reduzida a quantidade de gesso fluídico, ele começou a manipular aquele material, dando a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando com absoluto domínio de si mesmo sobre a criação do momento. Aos poucos, eu vi formar ali na minha frente, né, um delicado aparelho de fala. No íntimo do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição pela matéria ectoplásmica, organizavam-se os fios tenuíssimos, muito finos, né, de cordas vocais elásticas e completas na fenda glótica, e em seguida Alexandre experimentava emitir alguns sons, movimentando as cartilagens aritenoides. Essa cartilagem serve como proteção das cordas vocais. Formaram-se ao influxo mental e sob a ação técnica do meu orientador, uma garganta irrepreensível. Com assombro, verifiquei que através do pequeno aparelho improvisado e com a colaboração dos sons das vozes humanas que foram guardados ali na sala, nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Parecendo-me satisfeito com o êxito do seu trabalho, Alexandre falou pela garganta artificial, como quem utilizava um aparelho, um instrumento vocal. Meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Ajude-nos cantando. Façam música e evitem a concentração. E aí alguém colocou um CD, né, alguma coisa assim no ambiente. Não, CD não, naquela época não, né? Alguém colocou alguma coisa lá para tocar, né? E vi que o irmão Alencar, depois de se ligar profundamente à organização do médium, tomava forma ali mesmo, ao lado da médium, sustentada por Calimério e assistida por numerosos trabalhadores. Aos poucos, valendo-se da força nervosa exteriorizada e de vários materiais fluídicos extraídos do interior da casa, aliados a recursos da natureza, Alencar surgiu aos olhos dos encarnados perfeitamente materializado. Surpreendido, reconheci que a médium era o centro de todos os trabalhos. Cordões tenuíssimos a ligava à força do controlador, e quando tocávamos levemente no organismo da médium, o amigo corporificado demonstrava evidentes sinais de preocupação, o mesmo acontecendo à jovem em relação a Alencar. Os dois estavam ligados, então o que afetava um, afetava o outro.
Os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes que tentavam cumprimentar diretamente o mensageiro materializado repercutiam desagradavelmente no organismo da médium. O irmão Alencar começou a ter uma pequena conversação diante dos companheiros terrestres extasiados. Não era as palavras trocadas entre ele e os assistentes que me impressionavam o coração, e sim a beleza do fato, a realidade da materialização, dando ensejo a dilatadas esperanças no futuro humano. Quanto à fé religiosa, à filosofia confortadora da imortalidade e à ciência enobrecida a serviço da razão iluminada. Alexandre aproximou-se de mim e disse: repare na grandeza do acontecimento. O médium desempenha o papel de entidade maternal, enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Todas as formas que se materializarem serão filhas provisórias da força plástica da intermediária, ou seja, da médium. O amigo que conversa com os encarnados é Alencar, mas os seus envoltórios do momento são nascidos das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério, o mais elevado diretor desta reunião. Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. Se os companheiros terrenos violarem o mensageiro, repentinamente corporificado, esfacelarão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Perplexo ante o fenômeno, perguntei: mas essa força nervosa é apenas propriedade de alguns privilegiados na Terra? Alexandre respondeu: não. Todos os homens a possuem com maior ou menor intensidade. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. Você sabe que esse domínio exige santificação. O homem não abusará no setor do progresso espiritual, como vem fazendo nas linhas de evolução material, onde se transformam prodigiosas dádivas divinas em forças de destruição e miséria. O amigo, nesse campo de realizações sublimes, a que nos sentimos ligados, a ignorância, a vaidade e a má-fé, permanecem incapacitadas por si próprias, traçando fronteiras de limitação para si mesmas. Impressionado com as maravilhas sobre meus olhos, notei que, ao apelo de Alencar e com a ajuda generosa de Calimério, se materializaram mãos e flores, à maneira de mensagens afetuosas para os assistentes da reunião. Reinava grande alegria entre todos, com exceção do Sr. P., que revelava intraduzível mal-estar, sob o controle direto de vários trabalhadores espirituais que lhe neutralizavam a influência nociva. Depois de maravilhosos minutos de serviço e júbilo, com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminaram os trabalhos da noite, cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente reintegrada ao seu patrimônio psicofísico. Meu coração transbordava de contentamento e esperança. Todavia, era necessário confessar que para tamanhas manifestações de serviço e tão sublimes bênçãos, era muito reduzido o entendimento dos encarnados. Pareciam crianças afoitas, mais interessadas no espetáculo do que desejosas de consagração ao serviço divino. Francamente, estava desapontado. Tantos emissários celestes a se esforçarem por meia dúzia de pessoas que pareciam distantes do propósito de servir a causa da verdade e do bem. Expus minha opinião ao instrutor Alexandre,
que respondeu tranquilo: e Jesus? Considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus que não o compreendiam? Julga que tenha ensinado tão só no templo de Jerusalém? Não, meu amigo. Convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, nem compreendem devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá a seu tempo. Nada se perde. E sorrindo, disse: é verdade que você, no mundo, foi médico sempre interessado em ver o resultado do seu trabalho. Mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo. E recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios há milhares de anos estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra. Passou o tempo, né? Mas as sementes que foram guardadas puderam ser transformadas em plantas. Todos nós possuímos essas forças, mas nem todos estamos preparados para isso. É preciso santificar-se, e santificar-se é estar limpo, puro. As dificuldades nos educarão. E quando nos educarmos, não usaremos mais substâncias tóxicas, nocivas. Teremos sinceridade, estaremos com bons pensamentos. Quando formos numa casa espírita ou num templo, devemos ir para encontrar Jesus. Quando perguntamos a um evangélico por que ele se arruma tanto para ir à igreja, ele responde: porque eu estou indo na casa de Deus ou estou indo na casa de Jesus. Teoricamente, ele sabe que vai no lugar sagrado, né? Só falta ter consciência de se embelezar por dentro. Não vamos para desfilar, para ser vistos, nem para ver as pessoas, para mostrar a nossa beleza exterior. Pensar que está indo num local especial já é um passo importante. Um passo que ainda não estamos dando. Sejamos como eles, mas não no exterior, mas no interior. Devemos fazer as coisas como quem é essencial, porque a tarefa do bem pede simplicidade, pede vontade de fazer o bem. Passistas, médiuns, dialogadores, seja o que for, que possamos ser um pouquinho menos sujo por dentro. Vamos pensar nisso? Boa semana. Fiquem com Deus. Amo vocês.